Boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos trabalhar agora geometria. Vamos falar sobre segmentos proporcionais, tá certo? Ele está na página 146 a 148 do nosso livro didático, tá certo? Então, pessoal, para a gente começar falando sobre segmentos proporcionais, né? Vamos seguir aqui nossos livros. Nós vamos falar primeiro sobre razão e proporção, né? Nós vimos isso aqui no 7º ano, certo? Razão e errei aqui. Proporção, né? Certo? A gente viu isso aí no 7º ano. Razão e proporção. A gente sabe, né, pessoal, que a razão é justamente dois números reais, A e B. Chama-se a razão entre A e B o coeficiente de A para B, né? Por exemplo, qual é a razão entre A e B, né, pessoal? É o quociente, ó, é A dividido por B. Então, se eu tenho dois números, né? Por exemplo, se eu tenho o número 6 e 8, qual é a razão entre eles? A razão entre eles é 6 sobre 8, ou seja, se eu dividir tudo por 2, né, ó, simplificando, eu vou ter 3 quartos. A razão entre eles vai ser 3 quartos. E o que é uma proporção, pessoal? Então, a razão entre dois números é sempre o quociente entre eles, né? Certo? Por exemplo, se eu digo que eu vou fazer mais um exemplo. Se eu tenho o número 5 e o 10, né? Ó. Então, qual é a razão entre eles? Vai ser 5 sobre 10, né? Que vai dar igual, dividindo tudo por 5, ó, vai ser igual a meio, né? Ou seja, a metade, 0,5, né? Então, a razão entre 5 e 10 é sempre 0,5, é a metade. Esse número aqui é a metade do outro. Então, e o que é a proporção? Lembrando vocês, o que é uma proporção? A proporção, pessoal, é quando eu tenho a igualdade entre duas razões, tá certo? Eu posso dizer, ó, que uma razão qualquer, AB, é igual a uma razão CD. Eles têm essa mesma... E eu coloquei uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção, né? Vocês estão lembrados que o que é uma razão e o que é uma proporção, tá certo? Ou seja, 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos, né? Ou seja, a razão entre os dois primeiros, eu tenho 4 números, né? Eu tenho os números A, B, C e o número D, né? Eu tenho 4 números, ó. Eles são proporcionais, né? Que eu vou falar agora aqui sobre proporção. Eles são proporcionais quando a razão entre eles, os dois primeiros, a razão dos dois primeiros é igual à razão dos dois últimos, tá certo? Então ele diz aqui, ó, determine a razão entre os números 14 e 20. Então vamos lá, ter um exercíciozinho aqui, ó, rapidinho aqui, na página 146, certo? Eu vou deixar isso aqui pra gente relembrar, né? Razão entre dois números, razão entre A e B é quando eu tenho A para B. E a proporção entre 4 números, né? Ou seja, A, B
C e D, né? Ó, é assim, A para B é igual a C para D, né? Então ele diz aqui, ó, determine a razão entre os números. Questão 1, ó. Pense e responda, entre 14 e 20, né? Então a gente vai fazer, ó, ele quer saber qual é a razão. Então a razão é aqui, ó. É o quociente de dois números, ou seja, 14 para 20, ó. Que vai dar, dividindo tudo, ó. Dividindo tudo por 2, né, ó. Eu vou ter 7 sobre 10, ó. Ou seja, vai ser 0,7. A razão entre eles. Na questão B, ó, ele quer a razão entre 35 e 50. Ou seja, 35 sobre 50, né? Ó. Se eu dividir aqui, pessoal, tudo por 5, ó, eu vou ter 7 sobre 10. Ó. 7 dividido por 10 dá 0,7, tá certo? A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? Questão 2, ó, ele está perguntando aqui uma proporção. Ó. Se a razão entre 14 e 20 é igual a 35 e 50, né? Que são essas duas razões que nós trabalhamos. Ó. Olha aqui, pessoal, ó, já está dizendo aqui, ó, certo? Que elas são iguais, né? Ó, 14 e 20, a razão vai dar 0,7, né? Que é igual a 0,7. Na verdade, eles são uma proporção, né? De acordo com, como ele diz aqui, ó, de acordo com a definição de números proporcionais, você pode afirmar que o número 14, olha aqui, ó, a história dos 4 números aqui, ó, que os números, questão 3, né, ó, os 4 números, ó, 14, 20, 35 e 50, eles são proporcionais, né? Eles são proporcionais, são sim, ó. Nós já vemos que existe uma igualdade na razão, né, dos 4 números, ó. Certo? São iguais, ó. Aqui, ó, a primeira razão de 14 e 20 deu 0,7, ou 7 sobre 10. A questão B, ó, deu 7 sobre 10 também, ou 0,7. Então, eles respeitam o princípio da proporcionalidade, né? Ó. As razões são iguais, ok? Embora sejam números diferentes, né? Ó, a razão entre esses 4 números são também proporcionais. Então, eu dei essa revisão sobre razão e proporção, né? Só para vocês lembrarem o que é razão e o que é uma proporção, aqui no caso, né? Ó, que é para poder a gente falar dos segmentos proporcionais. Isso aqui é usado na álgebra, né? Quando está trabalhando com números. Agora nós vamos trabalhar, pessoal, com razão e proporção em retas, na geometria, tá certo? Vamos trabalhar com segmentos proporcionais. Então, quando a gente está trabalhando em geometria, né? A gente trabalha com retas, né, pessoal? Com retas, tá certo? Então, ó, eu posso dizer aqui, como ele diz aqui, ó, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre o número que expressa a medida desses segmentos. Então, quando a gente está trabalhando com segmentos de reta, né, que são segmentos proporcionais, a gente trabalha com a medida de cada segmento. Certo? Por exemplo, ele diz que, no exemplo 1 aí, certo? Que um segmento AB, certo? É uma reta AB, certo? Ela mede 6 centímetros, né? E uma reta CD, ou seja, uma reta CD,
T, né, uma reta CD, mede 12. Uma reta CD mede 12 centímetros. Ele quer saber, vamos descobrir a razão entre essas duas retas, né? Então, a gente sabe, né, pessoal, que a razão entre dois números, ó, é o quociente de um pelo outro. Ou seja, eu vou pegar a razão aqui, vou pegar o segmento AB sobre o segmento CD, né? Ou seja, eu tenho 6 sobre 12, né? 6 sobre 12, eu posso dividir tudo por 6 aqui, ó, para facilitar a minha conta, vai ficar 1 meio, 1 dividido por 2 dá 0,5, né? A razão entre eles é 0,5, tá certo? Qual a razão entre o segmento AB e DE, com AB igual a 60 e DE igual, então aqui, ó, na questão 2, eu tenho um segmento AB, só que o meu segmento AB agora é 60 centímetros, e meu segmento DE vai ser 2 metros, né? Então vamos lá, pessoal. Ó. Ele quer que encontre a razão entre AB, ou seja, entre AB e DE, né? Aqui, pessoal, desculpe, DE é 2 metros. Lembrando, né, pessoal, que, olha aqui, ó, quando a gente está falando em razão, tá certo? De segmentos, né, de retas, são medidas. E a gente não pode trabalhar com medidas, certo? Diferentes, ó. Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então a gente tem que pegar esse 2 metros, trabalhar, passar ele para centímetro, né? Vocês estão lembrados, né, pessoal? Daquela nossa velha regrinha, ó. Metro, decímetro, né, pessoal? Centímetro e milímetro, né? Como eu tenho, meu 2 está aqui, ó, certo? Eu quero trazer minha vírgula, passar para centímetro, trazer minha vírgula aqui, né, ó, que está aqui, eu vou botar ela na casa do centímetro. Ó. Onde não tem casinha, como minha casinha está vaga, eu coloco um 0. Então, 2 metros é a mesma coisa de 200 centímetros. Ó. Deixei tudo na mesma casa, tá certo? Ah, professor, por que você não pegou 60 e passou para metro? Posso? Pode também. Só que eu ia ficar com 0,6, né? Ficava trabalhando com números decimais. Então aqui eu prefiro trabalhar com números inteiros. Ó. Vai ficar 60 sobre 200, né, pessoal? Corta esse 0 com esse 0, ó. Fica 6 sobre 20, que vai ficar 3 sobre 10, ó. Ou seja, vai ser igual, vou botar aqui embaixo, 0,3. Né? A razão vai ser 0,3. Então, vamos ter cuidado, pessoal, quando a gente estiver trabalhando, para olhar, né, ó, se estão todos na mesma medida, né? Certo? Vamos continuar aqui, ó. A razão entre dois segmentos. Então, a gente pode trabalhar, né, pessoal, entre razão entre dois segmentos de reto. Ó. Então, se os números racionais, nesse caso, dizemos que o segmento é comensurável, ou seja, se essa razão entre esses dois segmentos são números naturais, né? Certo? Dizemos, aliás, números racionais, desculpe pessoal, números racionais. Nós dizemos que eles são comensuráveis. Se eles são números irracionais, nós dizemos que esses segmentos são incomensuráveis. Professor, o que é isso, professor? Então vamos lá. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho um número racional, ó, 0,5, certo?
Pessoal, lembrando o que é um número racional, né? O número racional são números. Por exemplo, o número 2, ó. Eu vou apagar aqui isso aqui, certo? O número 2, pessoal, o número 2 ele é um número racional. O número 0,5 é um número racional. O número 1,333, ó, uma dízimazinha periódica, são números racionais. Vocês se lembram dos conjuntos numéricos que nós trabalhamos? Isso aqui são números racionais. Então, quando eu faço essa razão aqui, ó, que dá um número racional, ou seja, ele é chamado de razão comensuráveis, tá certo, pessoal? Quando essa minha razão dá um número racional. E o que são os números irracionais, pessoal? Os números irracionais, lembrando, né, que os números irracionais são aqueles números decimais onde ele não dá uma dízima periódica, certo? Por exemplo, os números irracionais, ó. Aqui são os números racionais, né? Ó. Só para a gente lembrar, né, pessoal? Os números irracionais, por exemplo, raiz de 2, o π, ó, certo? Raiz de 5, por quê? Quando eu tirar a raiz de 2, vai dar 1,21, 23, 27. Nunca repete, nunca é uma dízima periódica, né? Então, raiz de 2, o π, né? O π, que é o comprimento da circunferência dividido pelo raio, né? Pelo diâmetro, né, pessoal? Dá o número π, ó, uma letra grega dá 3,14, 15, 17... E aí vai sem se repetir, ó. Então isso aqui são números irracionais. Quando tem números irracionais, né, por exemplo, no caso aqui, uma razão que ele bota aqui no nosso livro, ó, raiz de 2 sobre 5. Isso aqui é uma razão incomensurável, certo? É uma razão incomensurável, porque ele tem um número irracional fazendo parte da minha razão, que no caso aqui eu tenho raiz de 2, é um número irracional. Então, quando eu tenho números racionais, ela é chamada comensurável, tá certo? Isso aqui, pessoal, eu estou falando sobre razões, porque uma coisa que é utilizado muito na geometria é uma coisa chamada escala. Uma escala gráfica, tá certo? Eu não sei se vocês tiveram já alguma aula na vida de vocês falando sobre escala gráfica, tá certo? A escala gráfica, pessoal, é para os mapas. Os mapas, você vê que os mapas, você abre um mapa, tá lá, a escala do mapa, a escala. Você pode prestar atenção em um mapa, que tiver um mapa em casa, você vai encontrar essa palavra chamada escala, tá certo? Escala. Normalmente ela bota assim, ó, 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 1000, tá certo? 1 para 250 e por aí vai, tá certo? Então, o que é essa escala gráfica, tá certo? A escala, pessoal, ela é o nosso comprimento no desenho, tá certo? Sobre o comprimento real.
certo? O que seria isso aqui, pessoal? Por exemplo, ó, eu vou dar aqui no nosso livro, na página 148, o exemplo 1 sobre escala. Em um mapa, a distância da linha em linha reta, a pessoa pegou um mapa, pegou a distância em linha reta entre os municípios de Petrópolis e Vassoura, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, é de 0,6 centímetros. Pegou lá, mediu no mapinha dele, pegou uma régua, né, mediu, deu 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 quilômetros, ou seja, a distância real é de 57 quilômetros. Qual foi a escala usada neste mapa? Bom, pessoal, é aquela história, né? Quando você vai medir no mapa, você normalmente usa uma régua comum, né? Você pega um mapazinho, você está trabalhando no seu livro, ou no próprio mapa mesmo, você vai medir com a régua comum. Então, normalmente a escala do mapa, ele vem em centímetros, tá? Você vai usar os centímetros. Agora, o comprimento, aqui ó, real é em quilômetro. Então, nossa escala, nós temos que trabalhar com a mesma unidade, tá certo? Com a mesma unidade. Então, vamos lá. Ó. Então, para me saber quanto é a escala qual é a escala desse meu mapa, né? Qual é a escala, eu vou ter que usar essa forma, que a escala vai ser igual ao comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Quanto é o comprimento do meu desenho? É 0,6, né, que é centímetro. Agora, esse 57 quilômetros, pessoal, eu tenho que passar ele para centímetro, né? Vamos lá na nossa velha e boa. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, né? Vocês se lembram, pessoal? Ó. Então aqui, ó, eu tenho 57, né? Ó. Então eu vou pegar, eu quero passar esse quilômetro para centímetro. Eu vou tirar minha vírgulazinha daqui, vou botar ela bem aqui, ó, na casa do centímetro, no finalzinho da casa do centímetro, né? E vou, onde não tem casa aqui, eu vou botar um zero, né? Ó. Isso aqui eu já ensinei para vocês, ó. Então, 57 quilômetros, né, pessoal? 57 quilômetros é a mesma coisa de 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Ou seja, 5.700 centímetros. Então, aqui eu vou usar os 5.700.000 centímetros. Ó. Certo? Se eu multiplicar cada um aqui, né, pessoal? Se eu multiplicar por 10, como ele está fazendo aqui no nosso exemplo aqui, ó, certo? Para me acabar essa vírgula, eu vou multiplicar isso aqui por 10. Como é uma fração, eu multiplico embaixo e multiplico em cima. Então, aqui vai ficar 6 sobre 57 milhões. Se eu dividir tudo por 6, pessoal, dividir por 6 aqui, dividir por 6 aqui, ó, eu vou ter 1 para 9.500. 9.500.000. Então, está aqui a minha escala. A minha escala no meu mapa aqui, no caso, a minha escala, né, ó, vai ser 1 para 9.500.000, ó, certo? 1 para 9.500.000, ou seja, cada centímetro que eu medir no mapa, eu tenho 9.500.000 centímetros, né, pessoal?
Ou seja, se eu quiser colocar aqui, ó, na minha escala aqui, ó, certo? Eu vou ter 3, 2, 3, 4, 5, né, ó? Ou seja, 95. Cada 1 centímetro que eu pegar no mapa, eu vou ter 95 quilômetros, né? Tirei da casa do centímetro e trouxe para cá, ó. Vai ser 95 quilômetros. Cada centímetro no mapa cada centímetro é 9.500 centímetros. 9 milhões e 500 mil centímetros. Ou seja, é 95 quilômetros. Entenderam essa parte de escala, pessoal? Lembre-se que escala é o comprimento do desenho e o comprimento real. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem que trabalhar na mesma unidade. Aqui no caso ele está com centímetro, aqui está com quilômetro. Realmente o comprimento real ele é em quilômetro. Então a gente passa o comprimento real para centímetro. Foi o que eu fiz aqui. 57 quilômetros, eu usei a nossa escala métrica, né, de medida decimal, né, de comprimento. Transformei 57 quilômetros, deu 5 milhões e 700 mil centímetros. Ó. Multipliquei por 10 para acabar essa vírgula aqui, deixei em 6. Como eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo, né? São a proporcionalidade da fração. Ficou em 57 milhões. Dividi tudo por 6, ó, ficou 1 por 9 milhões e 500. Ou seja, a minha escala é 1 para 9 milhões e 500. Cada 1 centímetro no meu mapa, no meu desenho, corresponde a 9 milhões e 500 centímetros reais no meu mapa. Ou seja, aí se eu quiser pegar esses 9 milhões e 500 centímetros, né? Eu transformar em quilômetro, ó, cada 1 centímetro no meu mapa cada 1 centímetro no meu mapa, isso aqui é no mapa, né, pessoal? Equivale a 95 quilômetros reais, né? Certo? Então, escala é esse aqui. Eu tenho que dar outro exemplo aqui, ó. O exemplo 2. Em 1988 foi criado o estado de Roraima, antigo território federal da Boa Vista. Capital do estado possui um clima quente e úmido, com 2 estações climáticas bem definidas. A estação das chuvas de abril a setembro e o verão de outubro a março. A distância em linha reta entre Boa Vista e Brasília é de 5 centímetros, em um mapa com a escala de 1 para 50 milhões. Qual é a distância real em quilômetros em linha reta entre Brasília e Boa Vista? Então vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né? E vamos dar outro exemplo aqui, ó, para a gente compreender mais ainda, tá certo? Para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Então ele diz aqui, ó, nesse segundo problema aqui, ele dá a minha escala, né? Aí ele dá a minha escala, ó. Ele dá a minha escala, certo? Que é 1 para 50 milhões, não é isso? E ele diz, ó, que o meu desenho tem 5 centímetros, né? Ou seja, o meu comprimento no desenho é 5 centímetros, né? Ele quer saber qual é a distância real do meu desenho, né? Pessoal, a gente sabe que a escala, ela é uma razão, né? Ela é uma razão, ó. Ela é 1 para 50 milhões. Ela é uma razão, certo? Ela é uma razão. 1 para 50 milhões. Ela é uma razão. Ela é um quociente entre 2 números. E a gente sabe, quando a gente está trabalhando, certo? A gente está trabalhando, ele quer saber esse comprimento real, né? Que eu não sei, eu vou chamar de X. Quando a gente está trabalhando com escala, a gente tem
aquela questão da proporção, né? Ou seja, o que é a proporção, pessoal? O que é a proporção? Certo? É quando eu tenho uma medida A, B, eu vou botar maiúsculo. A, B, C e D, né? Eu tenho essas medidas, ó. Eu tenho uma proporção entre elas. O segmento AB é proporcional a CD. Como eu sei que a escala, ó, é um quociente, ó, certo? Eu tenho que ter essa proporção aqui, ó, para resolver um problema desse. De 1 para 50 milhões vai ser proporcional, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. O 1 aqui não é meu comprimento real, ó. Qual é meu comprimento no desenho? Desculpe, né? O 1. O primeiro que vem na minha razão da minha escala, ó, é o comprimento no desenho. Então, quanto é o comprimento no desenho? É 5. Quanto é meu comprimento real? Eu não sei, eu quero saber. Então, eu faço essa proporção. A gente sabe que uma proporção, a gente resolve assim, multiplicando o meio pelos extremos, né? Ou seja, a velha multiplicação em x, né? Tem gente que chama de x em cruz. Então, aqui vai ficar 1 vezes x dá x, que é igual a 50 milhões vezes 5. Isso aqui vai dar igual 5 vezes 5, 25. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. Tá certo? Vai ficar 250 milhões, né? X, minha distância real, meu comprimento real, vai ser 250 milhões de centímetros, pessoal. Olha, eu estou trabalhando, quando eu trabalho em escala, eu trabalho sempre na mesma unidade. Como ninguém com distância grande, ninguém nunca fala em centímetro, eu tenho que transformar isso aqui em quilômetros, né, pessoal? Aí vamos lá, ó. Quilômetro, né, ó. Hectômetro, decâmetro, né? Metro, bicho. Decímetro, desculpa, pessoal, desce na serra aqui. E centímetro, né? Então vamos lá, ó. Cada casinha aqui eu vou botar um zero. Primeiro 1, 2, 3, né? Ó, esses 3 primeiros aqui. Vou botar mais 3 aqui, ó. 1, 2, já cheguei na casa do quilômetro. Tem mais 3. Eu tenho mais um zero e mais o 25. Se eu pegar a minha vírgula que está bem aqui e trazer para cá, ó, ou seja, a minha distância aqui está em centímetro, né? Eu vou botar passar para cá, pessoal, ó. Essa minha distância x vai ser igual a 2.500 quilômetros. Eu passei de centímetro para quilômetro, né? Lembrando que essa transformação aqui, eu já ensinei muito a vocês, tá bom? Então, pessoal, esses segmentos proporcionais, hoje nós falamos sobre escala gráfica, né? E tem um exercíciozinho para vocês resolverem sobre razão, né? Entre dois segmentos, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou no privado. E vamos fazer as tarefas. Eu estou sentindo falta das tarefas de vocês, ok?